essa é uma leitura coletiva, não vai ser para todo mundo que vai atuar. Peço que vós, nesse momento, pare o que você estiver fazendo, essa ansiedade, essa loucura de buscar respostas sem sentido, e pare para escutar aquilo que eu irei transcrever astralmente da energia de Tata Mulambo, da energia de Mulambo, da energia daquela que encontrou ouro na lixeira, naquela que negou aquilo que geralmente nós todos estamos condicionados a nos iludir para vivenciar de fato a sua verdadeira essência e hoje ser uma grande figura histórica aqui, né, em nosso planeta, nos ajudando espiritualmente, karmicamente e também dentro de todo o ocultismo. Então, se você tem uma moça, se você tem um sagrado feminino, convido essa ancestralidade para vir e conversar conosco agora. Salve as partilhinhas, salve a ancestralidade, salve a sua ancestralidade. Salve seu mestre, salve sua mestra, salve seu anjo guardião, salve sua anja guardiã, salve seu Deus. Salve Alá, salve Jesus, salve Maria, salve José. Salve Oxum, salve Manjá, salve Yansan. Salve Chica da Silva, salve Anastácia. Salve, salve toda mulher negra, mulher indígena, mulher indiana, mulher asiática, mulher ocidental. Salve Sagrado Feminino, salve o útero. Salve, salve a mama de leite, salve. Salve nossa ancestralidade, salve. Eu convoco-te aqui, ó espiritualidade, para direcionar esse povo na qual assiste esse vídeo. Qual o primeiro assunto que iremos conversar? Sobre aquilo que te faz feliz, sobre aquilo que vos te motiva, sobre aquilo que de fato acende o seu coração e te ilumina, sobre aquilo que muitas das vezes você está batalhando, está tendo dificuldades para realizar ou conquistar, mas que de fato virá. Sobre sonhos, sobre determinação, sobre novos horizontes, sobre caminho, sobre alegria, sobre resultado, que vai ser uma leitura de encher e motivar aqueles que precisarão nesse momento dessa energia. Desde já, deixe o seu compartilhamento, seu comentário do que achou ao final do vídeo e o seu like nesse instante, pois isso ajuda ainda mais e educa o algoritmo a entregar para vós que precise receber essa energia. Laroie, eles são Manjubá. Laroie, Laroie. Aqui se faz a energia presente dessas divindades, desses encantados, desses filhos e filhas de Nanamburuku, de Oloai, do Rei da Terra, aqueles que preferem negar o paraíso para estar no meio do inferno, para poder fazer aquilo que a grande maioria hipócrita prefere fugir e se esconder e fingir que não existe, aqueles que preferem trabalhar nas energias densas para poder recuperar ou também maltratar aqueles que precisam aprender a verdadeira lição. Aqui fala sobre antepassado, aqui fala sobre hierarquia, aqui fala sobre caminho, tempo, espaço. Essa poltrona fala muito sobre vocês que assistam esse vídeo, fala muito sobre um olhar daqueles que vieram antes, daqueles que virão depois. O que eu deixo, né? Qual é o meu legado, né? Então, quando a gente acessou essa primeira energia 16 do sentido de o individualismo que busca a prosperidade, e acessamos um 9 que fala sobre os mistérios dos campos sutis, dos pássaros. Os pássaros piam nesse momento para você. Os pássaros, eles trazem as mensagens na qual necessário. Os pássaros estão te vendo, mas nesse processo, do quanto você se vê, do quanto você está moldado a olhar para as suas feridas, olhar para os seus mecanismos e, de fato, deles tirar bom proveito, tirar transformação, tirar troca de hábitos, responsabilidades, até mesmo pegar
habilidades que na qual não lhe agradam nesse momento, mas que serão de grande utilidade para um futuro ou para o momento que a oportunidade chegar. Há uma grande cobrança da espiritualidade da gama de vós e sua parte, com tudo o resultado que vos tanto alceia, que de fato muitas das vezes esquece até de agradecer o que você já tem, o que já tem conquistado, que de fato já é o grande mérito, pois são os estados elevados de sua matéria que condicionarão o resultado do que você usufruirá da mesma. Então, a profundidade dessa compreensão do domínio e alquimia dos elementos fazem com que você seja cada vez mais capaz de alcançar essas alegrias e comemorações que são limites e linhas que vemos ao decorrer de nossas vidas, que temos que nos desafiar a ultrapassá-las. Vou dar alguns exemplos. Ser um poliglota, ter uma habilidade operacional, ter uma habilidade de comunicação, ter a habilidade de se apresentar na frente de outras pessoas, ter a habilidade de dizer não para si mesmo, dizer não para os desejos ocultos, controlar a sua própria sombra, controlar a sua própria luz, entender os seus limites, mas não ter medo também de ultrapassá-los, são motivos de comemoração e risada. Há um individualismo aqui que é de extrema importância, mas do que adianta o individualismo se não tem o coletivo também envolvido nisso? Né? Um coletivo no qual eu falo como olhar, né? Como o senhor mestre Pena Branca nos traz, como olhar uma vida bela, uma vida boa, se todos os meus lados que estão em meu volta não estão com uma vida bem, não estão com uma vida boa. Então, a busca da individuação é de extrema importância, mas temos que ter a humildade também de sempre olhar para o coletivo, olhar para o todo em nossa volta. E quando moldamos o que está interno, o externo molda a sua volta, porque você é essa antena parabólica, você é essa matéria orgânica, esse átomo, esses múltiplos e milhões e milhões e milhões de outros átomos que vibram a sua maneira, a sua essência. Então, o que vos deixa? As moças nos traz esse toque crítico em vossa consciência, em vossa ori. O que vos deixa? O que vos tem deixado? O que vos tem deixado nas memórias dos corações, né? Nas falácias? Muitas das vezes são coisas boas, muitas das vezes são coisas ruins, porque não somos moscas para enxergar tudo e todos, né, de maneira expiatória, mas que seja de compreensão e de desejo e de satisfação própria sua, que eu fui até ali, daqui e dali é o meu caminho, dali é suficiente para mim. Se aceito ou não, se gosta, não se é de agrado ou não, aí é problema da pessoa e não meu. Então muitas das coisas são evitadas sobre o que você está me olhando, e a pessoa que sentiu essa ferida de estar olhando ela diz muito mais sobre você do que ela. Porque ela estaria incomodada eu estar olhando ela? Porque só estou olhando. Então, muitas das vezes, é a própria pessoa que não tem o trabalho, não tem a visão, não tem essa maturidade de olhar do espelho da alma, de olhar a própria copa, de olhar o próprio reflexo para que, né, esse autotrabalho, né, alcance esse amadurecimento e evolução. A evolução ela não é obrigatória, gente, mas ela é necessária. Ela é necessária porque precisamos nos moldar constantemente para efetuar trabalhos. Trabalhos como este, trabalhos como aqueles, trabalhos que são muito importantes, que fomentam a energia, que fomentam a energia em vossa volta. Vou até anotar isso. Trabalhar fomenta a energia em nossa volta. Então questione, coletivo, que tipo de trabalho você vem exercendo e de que forma está afetando a sua volta. Vamos continuar, moça. Clarifica para mim. Eu não consigo entender o que estamos falando.
Nesse momento, o oráculo traz uma energia específica para o gênero masculino. E que também tem essa proteção do feminino. É muito interessante porque isso envolve muito a energia do que eu estava conversando com esse portal, com essa firmeza, do sentido do meu propósito da cura do sagrado masculino, e que esse sagrado masculino, a grande maioria é trabalhar o sagrado feminino dentro desse masculino, que também é ferido, que é o primeiro que é ferido, por conta da toxicidade do machismo. Então, ela traz essa confirmação no sentido de o néctar na qual estamos bebendo sobre nós como homens, né? Nós como homens dentro dessa sociedade. Então aqui é um chamado, né, para a compreensão de que nossas ações não só afetam aquelas que estão conjugal, que estamos nos relacionando nos diversos níveis, familiar, amoroso, empresarial e afins. Quais estão sendo os cuidados em mim, no meu feminino, e como isso reflete, né, no meu masculino e impacta o feminino em minha volta coletivo. Então, eu tô indo pela linha de raciocínio certa? Sim. Muito o que é causionado é por conta do emocional do homem, que não é trabalhado, porque uma sociedade colocou, embebedou, traiu a gente, nos ensinou, amarrou na gente, trouxe um aprisionamento da gente da maneira errada de ser homem. E isso é um condicionamento desde que o homem entende que é homem. E é colocado estar à frente dessa mulher. E não foi ensinado que tem que colocar a mulher à frente para que toda a vida prospere, para que toda a vida floresça, para que toda a vida, né, tenha esse êxito. E não importa o seu gênero, a sua construção daquilo que você acredita que é. Você vai ter uma ou outra energia, ou até mesmo as duas, né? Mas essa dualidade de gênero, ela existe. São polaridades e são existentes em nós humanos. E independente daquilo que você se identifica, você tem um sagrado masculino. Esse sagrado masculino é um oceano tão intenso que momentos como esse acabam se tornando como faróis para ensinar vocês beberem da maneira correta. E vocês beberem de forma consciente o saber que está guardado em seu sagrado feminino. E que é muito relacionado a amor, é muito relacionado à sensibilidade, é muito relacionado à pureza, é muito relacionado a questões tão simples, mas que hoje estão entrando em uma espécie de extinção ou de enquadramos como arquétipos de fracassados, de perdedores. E esse homem condicionado a se fortificar, entre aspas, a ser aquilo que a sociedade nos condena, seja um homem de sucesso, um homem do crime, ou um homem corrupto, ou um homem mulherengo, ou um homem que, dependendo das nossas escolhas, vamos nos enquadrando, né, nesses títulos, essas memórias já existentes nos milhares de anos na qual existe esse planeta, essas memórias reencarnatórias e esse ciclo dessa roda na qual estamos. E é importante nessa dimensão compreendermos, caros, que a sabedoria é uma busca de uma riqueza
incontestável. Mas o que adianta nada se o saber ele te leva à ignorância? Se o saber sem a prática? Há muitas pessoas ricas do saber, há muitas pessoas que buscam, né, cada vez mais antecipar e conhecer a si mesmo e contemplar, né, a vida com esses olhos, né? Mas do quanto tem praticado, replicado, colocado, é de um extremo vazio. E isso nos coloca numa baita situação de que tanta informação acaba fazendo você esquecer o quem você é de verdade e acaba pulando ali personas e egos, e por conta de não compreenderem ou entender essa profundidade, você se afoga em si mesmo e afoga quem você ama. Clarifica para nós, por gentileza, com o tarô de Waite. Tarô, os arcanos maiores, os arcanos menores. Peço licença à sua energia, nos direcione através dos 4 elementos, através dos arcanos, Tata, Mulambo, Osilie, para que assim possamos direcionar o sagrado masculino que acessará essa comunicação de áudio e vídeo. Nossa, quase não saiu. Vou fazer diferente. Primeira vez que eu jogo assim. É o meu primeiro tarô, então ele tá ficando desgastadinho. Tem um certo apego emocional. Direcione pra carta certa. Lembra que eu trouxe da materialidade? A materialidade densa torna esse homem ferido, ainda mais indisponível a uma abertura para transformação. Isso dificulta. Por isso, condicionalmente, o sagrado feminino está cada vez mais se unificando e o sagrado masculino cada vez mais se autodestruindo. Porque são gladiadores que têm medo de abrir as suas armaduras e se abraçarem. E isso afeta a terra, isso afeta o ecossistema, isso afeta o ciclo, e que Olorum se vê obrigado a intervir de maneira que destrói para reconstruir. Então, muitas coisas não estão dando certo na sua vida. Primeiro, você não contata essa energia do sagrado feminino, essa energia ancestral, mãe, vó, tia, tio, tataravó, bisavó, tia, eu coloco tio, né? Mas vai que o tio é uma bichona, tá ligado? Vai que ele é uma gayzona maravilhosa, né? E qual o problema? Mas a questão é, você não acessa a sua base, você não tem conhecimento dessa base, não tem conhecimento dessa base feminina, dessa feminilidade. E com isso faz que você vive essa ruína. Muitos aqui não conhecem calor de mãe, não conhece dengo, não conhece gentileza. Muitos aqui têm vida muito dura e continuam ainda mais endurecendo por tentar sobreviver nessa vida, por tentar construir ou conquistar algo. E esquece que você já é esse algo, você já é algo construído. A gente já é um algo, a construção ela é diária, mas a gente é tão condicionado a olhar a amplitude da conquista material no sentido imediata, né, no sentido de quanto mais melhor, e isso faz com que nos perdemos só nessas materialidades e esquecemos a essência. Por isso muitas pessoas que têm não têm nada,
Porque para conquistar aquilo, teve que sacrificar a própria essência. E a essência, ela mora nessa sutileza que o feminino, que o sagrado feminino pertence. Essa magia, esse ocultismo, essa feitiçaria, esse saber da lua que o feminino é, esse mistério, é o que nos permite transcender e poder ocupar e manipular a materialidade em vossa volta. Mude essa forma de pensar, esses pensamentos acelerados na qual estão te inundando nesse exato momento que você absorve essas bênçãos e cura oracular ancestral na qual é registrada. Acalme sua uri, acalme seus pensamentos. Um turbilhão de insights, lembranças surgem nesse momento, tentando entender onde edificar aonde, ou quando, ou porquê. Talvez não sejam essas as respostas, e sim o que eu sinto quando me desbruço em aquilo, quando eu olho para isso. O que eu sinto quando eu fecho os meus olhos e tento imaginar como era o som do ventre de minha mãe. Como era a sensação. Como era me alimentar com... esqueci o nome. Mas a parada que conecta o umbigo. Talvez seja por aí. Para que assim você reverta essa ideia que você colocou e confirmou de que eu estou sozinho. Eu vivenciei essa mesma energia que vós está nesse momento por um longo tempo. Me perguntava o porquê no meu portão ninguém me chamava, ou no meu celular não tinham mensagens de ânimo, de importância. A importância surge só quando vós tem algo a oferecer. Então, se esse é o jogo da vida, ofereça aquilo que o dinheiro não possa comprar. As atitudes compram. As atitudes são o passe para que você entenda o que você quer, o que você não quer para a sua vida. Você pode contar conosco, você pode contar comigo, conte comigo, conte consigo. Mas é importante entender que se eu tenho com quem contar, e porque ainda temo, porque ainda sou teimoso de desbravar isso sozinho. É uma certa teimosia que nos impede até de olhar de uma outra ótica, de olhar de um outro sentido. Não que te façam apagar a ideia daquilo que você já deseja, mas que possam fazer com que você tome mais cuidado, para que você tenha mais atenção, tenha mais sagacidade naquilo que irá executar. Para que assim você reverta e positive a energia do ouro em sua vida, a energia da matéria, mas a matéria pura, a matéria do sentido da semente, na qual constantemente tudo aquilo que você toca se transforma, e a responsabilidade do cuidado dessa semente, de averiguar, de testemunhar, a paciência, de entender que tudo tem seu tempo, e entender que o hoje sempre será a primeira vez, o amanhã sempre será a primeira vez, o ontem sempre foi a primeira vez. E a vida sobre ser sempre essa primeira vez. E que essa primeira vez você tenha hábitos, hábitos na qual te marcam naquela cadeira, que marcam a sua presença, que marcam a memória, que marcam onde quer que for que passa. E é isso que acaba no final você tendo a oferecer. E isso condiz com tudo, desde o bom dia ou até você dá a chave do seu aporte para quem você confia para buscar um pão na padaria. Entende esse peso? Ele é arrancado quando você sabe... me fugiu a palavra. Quando você sabe, eu diria delegar funções, mas distribuir as energias, distribuir as funções, distribuir os processos de distribuição. Você distribuir. Para essa gama de pessoas na minha vida eu distribuo isso de parte de mim. Para essa outra gama eu tenho que distribuir isso.
E através disso você entenderá que é muito mais sobre a experiência do processo da troca, assim como estamos estando com essas energias firmes aqui conosco, de aprendizado um com o outro, do que sobre ter, do que sobre do que eu tô ganhando com isso. Entende? Conselho final. E que você positive as suas escolhas, tenha boas escolhas, já que a grande maioria de nós somos condicionados, por sermos água e estarmos condicionados a fazer escolhas no sentido emocional, né? Conduz muito ao emocional, aos gatilhos emocionais que fazem com que tomamos essas escolhas, que você pare, medite, que tenha esse tempo de contemplação de um milésimo de segundo para poder, como yogi, retroceder e pensar se eu devo ou não fazer aquilo, se eu devo ou não seguir, se eu devo ou não mudar o caminho dessa encruzilhada. E que cada encruzilhada leva a uma outra encruzilhada. E qual é a encruzilhada na qual você quer estar? Qual é a encruzilhada que você quer ficar? A pergunta que fica e que finalizamos é: o que você tem feito? O que você tem feito?